de texto. Então, você já pensou o que um carteiro faz? Em um mundo cheio de meios de comunicação velozes e modernos, como internet, SMS, smartphones, ainda tem gente que envia cartas? O gênero textual que conheceremos aqui é a carta. E você, já escreveu uma carta? Existem diversos tipos de carta. Algumas são trocadas entre parentes, amigos e apaixonados, e as denominamos cartas pessoais. Outro tipo são as cartas formais, que são usadas em ambientes profissionais. E temos ainda as cartas do leitor, que são enviadas geralmente para jornais e revistas. Veja os exemplos. Exemplo de carta pessoal, né? Uma carta de amor, de Fernando Pessoa, um grande escritor português, para Ofélia Queiroz. 6 de maio de 1920. Percebam que carta, né, tem a data, né? Uma das características da carta. Meu bebê pequenino. Então, meu bebê fez-me uma careta quando eu passei. Então, meu bebê que disse que ia me escrever ontem não me escreveu. Então, o bebê não gosta do nininho. Não é por causa da careta, mas por causa de não escrever. Olha, nininha, e agora é sério, a sério. Achei que tinhas um ar alegre hoje, que mostravas boa disposição. Também pareces ter gostado de ver o Ibis 81. Mas isso eu não garanto, com medo de errar. Ainda fazes muita troça do nininho? Há de ser. Não sei se irei amanhã a Belém. O mais provável, como te disse, é que vá. Em todo caso, já sabes, depois das 6h30 não apareço, de modo que escusas de esperar pelo Ibis para além dessa hora. Ouvitaste? Muitos beijos e um abraço à roda da cintura do bebê. Sempre muito teu, Fernando. Então tá lá. Esse é outro exemplo de carta, né? Agora uma carta formal, uma carta de recomendação, né? Quando você vai pleitear um emprego, geralmente as pessoas às vezes pedem uma carta de recomendação, né? A empresa ou a pessoa que vai te empregar. De Jorge Armando Coimbra para a loja Siderer. Prezado senhor novo empregador. O senhor Jeremias da Silva, tendo trabalhado em nossa empresa no período compreendido entre abril de 2008 e agosto de 2012, na função de técnico de enfermagem, desempenhou durante este tempo todas as suas atividades de maneira eficiente. Foi demitido devido a uma reestruturação financeira pela qual passou nosso quadro de funcionários, que precisou ser reduzido, nada constando durante essa sua passagem pela nossa firma que o desabonasse. Portanto, reafirmamos que são qualidades suas, competência e honestidade, pelo que entendemos ser nossa obrigação recomendá-lo como ótima nova contratação de sua empresa, na qual certamente terá muito a acrescentar. Sem mais, Jorge de A. Coimbra, Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2012. Percebem que aqui, no caso da carta de recomendação, a data veio lá no final. Um exemplo de carta de leitor. Senhores diretores e editores, constituiu-se motivo de muita alegria para mim a circulação no final da tarde de segunda-feira, dia 10 de abril de 2006, do jornal Correio da Tarde, que na certa vem assinar uma importante página do jornalismo escrito do estado do Rio Grande do Norte. Excelentes reportagens, colunas as mais variadas e um conteúdo dos mais completos. Fazem do jornal Correio da Tarde uma leitura obrigatória da maior dos potiguares. A cada final de tarde, parabéns e muitos anos de circulação é o que desejo a todos que fazem Correio da Tarde. José Maria Alves, advogado e jornalista, Liberdade 1, Mossoró, Rio Grande do Norte. Vocês percebem aqui que ele não datou, né? Mas ele datou qual foi o dia da publicação do jornal. Geralmente é uma carta, um exemplo de carta uma carta de leitor, ele leu alguma reportagem de alguma revista, de algum jornal, e ele manda para a redação desse jornal, dessa revista, algum comentário sobre essa publicação. Utilizam, ai meu Deus, pulei muito aqui, peraí, deixa eu voltar. Vamos voltar. Utilizamos as cartas para expressar diversas intenções, como cumprimentar, reclamar, apresentar, elogiar, dar notícia ou fazer pedidos, de acordo com a intenção e com o meio por onde a carta irá circular. Devemos usar linguagens diferentes. Se uma carta é de cunho pessoal, ou seja, que será enviada a pessoas próximas, podemos utilizar linguagem coloquial. Já nas cartas formais, precisamos usar uma linguagem mais cuidada, formal, e isso dependerá da intencionalidade da sua carta, ou seja, do motivo. Em todos os tipos de carta devemos colocar itens essenciais, como local e data, vocativo, que são as palavras que a gente usa para falar com o interlocutor, né, o chamamento, né, o texto, a despedida e a assinatura, o remetente, que é quem envia a carta, o destinatário é quem irá receber essa carta.
Em cartas pessoais utilizamos vocativos amigáveis e até mesmo carinhosos, como meu bebê pequenino, querida avó, estimado amigo, etc. Nas cartas formais, o vocativo segue o padrão de formalidade necessário à carta e usaremos exemplos como senhores, diretores e editores, prezado senhor e etc. Como a carta será enviada pelo correio, não vamos nos esquecer de coletar todos os dados do destinatário para o preenchimento do envelope, como nome, endereço completo e CEP. Agora que já conhecemos diversos tipos de cartas, vamos exercitar nossos conhecimentos. Então, na atividade 1, vocês vão pegar os vários exemplos de carta, né? Que vocês vão receber esse material, esse caderno de atividades. Vocês vão reler tudo aquilo que eu li, né? E expliquei um pouquinho. E vão fazer o exercício. Então, com base nas informações desses tipos de cartas, você vai dizer qual a intenção de cada uma das cartas dos exemplos citados acima, né? Depois, você vai finalizar uma carta, né? Essa carta do jogador Neymar, utilizando o mesmo tipo de linguagem, de modo a dar continuidade à argumentação dele. Aí, vocês vão ler esse pedacinho e terminar como se fosse a carta, vocês estivessem terminando a carta dele. Na terceira questão, de acordo com os vocativos utilizados, diga para quais destinatários essa carta poderia ser enviada. Tem um exemplo aí, querido Zé pode ser enviado para um amigo, parente, para um namorado ou vizinho. E aí você vai botar, amada Isabela, vossa santidade. Para quem seria essa carta, né? Vocês vão responder. E aí na outra aula, leitor também escreve. Você já notou que nos jornais e revistas há uma seção reservada para você? Como leitor, você pode expressar sua opinião a respeito de um assunto publicado, discutir como tratar um determinado assunto, acrescentar, esclarecer informações sobre o que foi publicado ou até mesmo fazer uma denúncia. Veja as cartas de 2 leitores publicadas no jornal Folha de São Paulo sobre a falta de médicos no país. Se verdadeiro, esse procedimento é lamentável, porque as entidades representativas desses profissionais não elaboram um programa único a ser debatido com prefeitos, governadores e governo federal em conjunto para, de uma vez por todas, acabar com os riscos a que a população espalhada por esse imenso Brasil está sujeita. É preciso que ela tenha efetivamente atendimento à saúde. As críticas aos projetos do governo federal dão a impressão de que a importante classe dos médicos defende apenas interesses corporativos, né? Uriel Vilas Boas, de Santos, São Paulo. Excelente o artigo Mais médicos ou menos incidências, de Miguel Surge, Tendências, Debates 16/7. Medidas como importar médicos ou criar o serviço civil obrigatório para estudantes de medicina não resolverão os problemas. Nosso sistema de saúde sofre com o subfinanciamento público. Precisamos trazer os valores do SUS para uma realidade condizente com os custos dos procedimentos, para que a já sucateada infraestrutura médico-hospitalar existente no país não seja completamente destruída. E o Cif Limelli, médico-presidente da Federação dos Sindicatos dos Hospitais Clínicos e Laboratórios do Estado de São Paulo. A carta do leitor se destina sempre ao jornalista ou editor do meio de comunicação para o qual foi enviada, mas pode ser publicada e lida por todos os outros leitores. Pode ser escrita em primeira pessoa, com uma linguagem mais pessoalizada, ou em terceira pessoa, com uma linguagem mais impessoal. Basicamente, também deve conter data, vocativo, saudações e assinaturas. Aí lembrando, primeira pessoa, né? Eu, nós. Terceira pessoa, ele, eles. E aí vem as atividades. Leia com atenção a reportagem da revista Super Interessante. Música deixa a comida mais gostosa, de Tiago Perim. Um estudo lá dos Estados Unidos colocou grupos de estudantes para jantar em ambientes separados. Todos comeram exatamente a mesma coisa, mas cada sala tinha um som ambiente específico, de pessoas conversando ou silêncio total. Depois da refeição, todo mundo teve que preencher um questionário, dizendo o quanto tinha gostado da comida e o quão prazerosa tinha sido a experiência no geral. Anota aí a receita. Segundo os pesquisadores, a comida foi avaliada como mais gostosa quando servida ao som de música clássica, precisamente entre 62 e 67 decibéis, né, que é o grau que a gente mede o som, com apenas um toquezinho do barulho de conversas alheias no meio. Com a música mais alta ou baixa do que isso, os participantes gostaram menos do jantar, e quem teve que comer em completo silêncio deu as piores avaliações à refeição, o que abre espaço para a gente pensar sobre algumas coisas. Se a música clássica deixa a comida mais gostosa, será que diferentes gêneros musicais poderiam alterar a nossa percepção de outras maneiras? Será que música pop deixaria os pratos mais doces, por exemplo? O rock os deixaria mais apimentados?
Me pergunto do que a lambada seria capaz. E você, costuma ouvir música enquanto come? O que você achou da reportagem? Já tinha parado para pensar nesse assunto antes? Como leitor desta revista, imagine que comentários você faria a respeito desta matéria. Se você a elogiaria ou faria críticas. Escreva uma carta do gênero Carta do Leitor, apresentando seu ponto de vista, discordando ou concordando com o texto, e até mesmo sugerindo outras ideias sobre o assunto. Deixe claro seu ponto de vista e não se esqueça de colocar no final uma despedida cortês e a sua assinatura. Mãos à obra. Então, vocês vão olhar as características, né, da carta do leitor e vão escrever uma carta falando o que está pedindo aqui, tá? Com todas as características de uma carta do leitor. A segunda questão é relacione as colunas de acordo com a matéria de jornal e o ponto de vista do leitor que escreveu a carta. Aí vocês vão relacionar a matéria com a resposta da carta do leitor, né? Botando a letra dentro do parênteses. Né? Aula 3. Uma carta para você. Como você faz para se corresponder com alguém que mora longe? Envie um e-mail? A carta pessoal é utilizada para nos correspondermos com familiares, cônjuges ou amigos que não estão no nosso convívio próximo. Ela pode ter diversas finalidades, como agradecer, convidar, trocar informações, fazer relatos, dentre outros. A carta pessoal tem algumas características específicas, né? Vejamos. Hoje em dia ninguém escreve muito mais carta porque também é caro. A gente tem os meios mais rápidos de escrita e relativamente de graça. Você mandar um e-mail, você mandar o WhatsApp, né? Mandar uma mensagem no Instagram ou no Face, né? Pelo Messenger. Então, é bem pouco utilizada, né? Você pode, mas existem escritores que utilizam o modelo de carta para escrever livros, né? É um livro epistolar que a gente fala. Então, quais são os assuntos que você pode? O assunto é livre numa carta pessoal, você vai escrever sobre o que você quiser. O tipo de linguagem utilizada vai depender do grau de intimidade com o destinatário. Se for alguém que você tem intimidade, que você é amigo, que você é seu parente, você vai ser mais íntimo. Se for uma pessoa mais afastada, você vai ser mais formal. O tamanho é médio ou grande, se for pequeno é considerado bilhete e não carta, né? Então, pelo menos uma folha, né? Seria uma carta. Não deve conter local, data, vocativo, texto, despedida e assinatura, né? Quer dizer, começa já com dia, por exemplo, Campos dos Goytacazes, dia 11 de maio de 2020, né? E vocativo, querido fulano, querido amigo, ou querido, bota o nome da pessoa. Aí você vai escrever o texto sobre o assunto que você quer falar. No final você vai se despedir, né? Um abraço, um beijo, ou carinhosamente, e assina, né? Podemos usar vocativos como minha amada, querido professor, Zezinho, estimado sobrinho, e etc., dependendo para quem você vai mandar. Podemos usar despedidas como adeus, até breve, saudades, beijos, abraço, atenciosamente, etc. Podemos assinar a carta com o nosso nome ou até mesmo com apelido. Se esquecermos de dizer algo, né, após o fim da carta, depois que a gente botou lá a assinatura, é só colocar o PS, que é post-scriptum, né, que significa em latim escrito depois, ou observação, que significa OBS, que significa observação. Veja um exemplo de carta pessoal no trecho da carta de Yoko Ono para o seu falecido marido John Lennon. Sinto saudades, John. 27 anos se passaram e ainda desejo poder voltar no tempo, até aquele verão de 1980. Lembro-me de tudo, dividindo o nosso café da manhã, caminhando juntos no parque em um dia bonito, e ver sua mão pegando a minha, que me garantia que não deveria me preocupar com nada, porque nossa vida era boa. Não tinha ideia do que a vida estava a ponto de me ensinar, a lição mais dura de todas. Aprendi a intensa dor de perder um ser amado de repente, sem aviso prévio, e sem ter o tempo para um último abraço e a oportunidade de dizer te amo uma última vez. A dor e o choque de perder você tão de repente está comigo a cada momento de cada dia. A carta serve também para tornar pública uma opinião ou sentimento. No caso de Yoko Ono, a carta de John Lennon obviamente não foi enviada a ele, já falecido. A carta em questão serviu para tornar público o sentimento, a saudade dela por John. Esse tipo de carta pessoal é também chamada de carta de amor. Né? John Lennon foi assassinado no saguão do prédio onde ele morava, né? Por um fã, né? Meio surtado. John Lennon, um grande cantor inglês, né? As músicas dele até hoje fazem parte da vida das pessoas na sociedade.
Então, atividade 3. A partir do trecho da carta pessoal apresentada a seguir, continue como se fosse para sua tia que está viajando por várias cidades do interior de Minas Gerais. Seja criativo, né? Então, vocês vão imaginar que é para a tia de vocês. Querida tia, há tempo eu queria escrever contando tudo, tudo mesmo. Então, estão acontecendo tantas coisas por aqui que mal sei por onde começar. Sobre mim, estou indo à natação todo dia e nadando alucinadamente até o dia da competição em dezembro. A senhora volta a tempo de me ver, não é? Além disso, estou com saudade imensa, já que você nunca liga, e quando liga eu estou no colégio. Está tudo bem no colégio e estou tirando boas notas, esperando você chegar com meu presente de Natal. Sei que falta muito ainda, mas para o Natal, mas já escolhi uns presentes. Ah, tia, tem que te contar uma coisa muito estranha que aconteceu aqui na cidade. Aí vocês vão continuar a carta como se fosse vocês que estivessem falando. Vocês vão inventar uma história ou alguma coisa estranha que poderia ter acontecido, né, para contar essa tia que está viajando. Na segunda questão aí, ó, um compositor chamado Chico Buarque fez uma carta pessoal em forma de canção para um amigo que estava no exterior. Identifique o tema, né, o assunto da carta e complete coerentemente os trechos que estão faltando. Não repita as palavras que já apareceram na carta. O nome da música é Meu Caro Amigo. Aqui para vocês ouvirem. A Oi está trabalhando duro para levar toda a estabilidade e a qualidade da Oi Fibra. Caro amigo, me perdoe, por favor, se não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta pra levar a situação, e a gente vai levando de teimoso e pirraça, e a gente vai tomando e também sem cachaça, ninguém segura esse rojão. Caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, no outro dia bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Pirueta pra cavar o ganha-pão, e a gente vai cavando só de pira, só de sal, e a gente vai fumando também sem um cigarro, ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, outro dia bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação, e a gente tá engolindo cada sapo no caminho, e a gente vai se amando que também sem carinho, ninguém segura esse rojão. Meus amigos, eu quis escrever, mas eu vou... Então, aí, se vocês quiserem ouvir a música outra vez, é só entrar no YouTube, né, e digitar a música Meu Caro Amigo, de Chico Buarque. E aí, para finalizar, tem uma avaliaçãozinha, né, que vocês vão tentar fazer, né? Esse caderno vai valer uma nota para o bimestre, né? Então, tentem fazer, qualquer dúvida é só perguntar. Beijos.